Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X. Luz acima. O Espírito que faltava. Quando Dona Arlinda chegou ao grupo espiritista, desejosa de curar-se das perturbações que a assediavam, foi atendida pelo orientador Dagoberto, dedicado protetor espiritual dos necessitados. Quero sarar, dizia a iniciante, e servir a doutrina. A mediunidade é um ministério celestial. Se Deus me achar digna, aqui estarei para trabalhar com afinco e devotamento. Reparando-lhe as boas disposições, o diretor da casa facilitou-lhe o acesso aos fluidos renovadores. Preciso de espíritos que me curem, reclamava a obsidiada, lamuriando-se, e, tão logo me refaça, seguirei a verdade e servi-la-ei até ao fim de meus dias. O benfeitor deu-se pressa em angariar a colaboração de clínicos competentes da espiritualidade, que a ajudassem na recuperação do equilíbrio. Em breve, Dona Arlinda estava robustecida, feliz. Perdera as fobias inquietantes, estava curada, enfim. Prosseguia frequentando as pequenas assembleias doutrinárias, mas mudara a conversa. Se Amaro, meu marido, obtivesse um emprego, sentir-me-ia mais disposta ao trabalho mediúnico, mas assim, e terminava suspirando. Se os espíritos caridosos nos amparassem. Dagoberto interveio, solicitando a cooperação de alguns benfeitores que, indiretamente, agindo sem alarde, através dos fios invisíveis da inspiração, lhes situaram o esposo em serviço digno, convenientemente remunerado. Dona Arlinda, agora, era menos pontual às sessões iluminativas. Fazia-se, contudo, portadora de novas alegações. Como contribuir na lavoura da mediunidade? Meus 2 filhos, Fernando e Rodolfo, cercam-me de preocupações infindáveis. Sabemos que as atividades dessa natureza exigem paz. Com as angústias que trago na cabeça, a calma é impossível. Se os espíritos me ajudassem a encaminhá-los. Voltou o protetor a socorrê-la, trazendo-lhe à casa o decisivo concurso de sábios educadores desencarnados, que modificaram as tendências dos rapazes, melhorando-lhes os impulsos e conduzindo-os a louváveis instintos de ensino. Solucionado o problema, Dona Arlinda encontrou nova necessidade. Graças a Deus, afirmava, tenho sido muito feliz em minhas súplicas, mas como iniciar a colaboração nos círculos da mediunidade, enquanto não nos mudarmos de residência, qualquer tentativa seria improfícua. Imaginem que sou diariamente hostilizada pelos vizinhos. Necessito, antes de tudo, afastar-me do ambiente. Enquanto isto não se der, e rematava, se os espíritos me auxiliassem a favor da mudança. Dagoberto, prestativo, correu a cooperar.
não dispunha de corretores no outro mundo, mas conhecia amigos que sabiam amparar sem prejuízo de ninguém. Em poucas semanas, a senhora permutava o domicílio acanhado por residência arejada e espaçosa. Beneficiada de tantos modos diferentes, teve dificuldade de alinhar pretextos de ordem material e falou, supostamente preocupada, aos companheiros do grupo. Estou pronta para a tarefa mediúnica. Entretanto, como encetá-la? Aguardo a influência dos irmãos invisíveis em nossa mesa de orações. Tempo enorme, qual nada, não registro a menor vibração, diferente em torno de mim, estou mesmo sem rumo. E concluía reticenciosa: se os espíritos me desenvolvessem. O benfeitor de sempre movimentou as possibilidades imediatas e trouxe companheiros esclarecidos que passaram a colaborar no esforço de iniciação da candidata. Dona Arlinda foi crivada de apelos e advertências. Os amigos do além falaram-lhe da caridade, da educação, do serviço ao próximo. Conduziram doentes ao seu coração, proporcionando-lhe valiosas oportunidades de praticar a ciência de elevação. Necessitados sem número, tangidos por forças imponderáveis, sitiaram-lhe a porta. Era convidada às manifestações do bem através de todos os clarins da vida espiritual. A futura missionária, porém, negou-se redondamente. Queria o ministério mediúnico, mas não suportava a visão de doenças. Experimentava receios indefiníveis ante as pessoas perturbadas. Não dissimulava o desequilíbrio nervoso que a acabrunhava em qualquer ação de socorro às entidades sofredoras. Temia complicações. Não desejava ser julgada pela opinião pública. Reproduzia queixas e fugas 2 vezes por semana ante os colegas espantados, quando Dagoberto, o prestimoso amigo espiritual, certa noite se comunicou no grupo, satisfeito e bem-humorado, como de costume. Finda a preleção, na qual distribuiu precioso encorajamento, Dona Arlinda interpelou-o, suplicando: meu protetor, ajude-me, preciso progredir. Poderei contar com a sua ajuda para meu desenvolvimento? O interpelado respondeu, enigmático: sim, a mediunidade, antes de ser um fenômeno, é trabalho aos semelhantes. Dona Arlinda pretendia promessas mais claras e aduziu: os protetores me auxiliarão? Dagoberto sorriu e ajuntou: eu, agora, minha irmã, só conheço um espírito que pode socorrê-la. Um, apenas. Sem ele, sua felicidade nunca virá. Oh, qual? Interrogou a senhora, dominada pela volúpia de implorar proteção diferente. Farei preces, incluí-lo-ei em minhas súplicas diárias. Com surpresa geral, Dagoberto informou: é o espírito da boa vontade. Para encontrá-lo, não precisa dirigir-se ao outro mundo. Ele está em seu mundo mesmo. Pesado silêncio caiu sobre todos
e a sessão foi encerrada sem outras consultas. Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X. Luz acima. Velho apólogo. Observou o Supremo Pai que o homem, filho de seu amor e herdeiro de sua sabedoria, tateava angustiado nas trevas da ignorância, errando no vale escuro da morte. Recomendou, então, ao tempo, a condução do peregrino das sombras à claridade da terra, onde o filho infeliz aprenderia a ciência da vida com a verdade, para que o túmulo não mais lhe perturbasse o caminho eterno. Nasceu o homem na esfera carnal e, cuidadosa, a mestra verdade procurou-o em pequenino. Os zeladores do infante, todavia, pais a título precário, afugentaram-na revoltados. O menino é nosso, gritaram possessos de egoísmo. É cedo, muito cedo para a intromissão da realidade. E segregaram o aprendiz miúdo num berço de rendas mentirosas. Ao invés de revelar-lhe a condição de usufrutuário da escola terrena, conferiram-lhe perigosas ilusões. Afirmaram-lhe que o mundo era propriedade dele, que era superior aos semelhantes, que era, em suma, o único ser digno de respirar na atmosfera planetária. Incitaram-no a dominar sempre, fosse o que fosse, a vencer de qualquer modo, ainda mesmo quando o sofrimento e a miséria lhe clamassem piedade e justiça. Quando o homem pôs o pé fora do lar, na puberdade, era um diabo mirim. Sabia espancar, depredar, humilhar, impor-se e ferir. Notou a verdade que grandes obstáculos se interpunham entre ambos, mas aproximou-se e ofereceu-lhe o tesouro que trazia. O fedelho sorriu, cínico, e objetou: nada disto, quero viver por mim mesmo. Recolheu-se a orientadora sem desânimo. Aprumando-se o interessado em plena juventude, voltou a presenteá-lo com o patrimônio imperecível. O rapaz exclamou, desdenhoso: estou muito moço ainda, seguirei sem muletas. Retraiu-se a sublime condutora. Decorridos alguns anos, informou-se de que o tutelado bebera novos conhecimentos nas fontes do mundo e regressou, esperançada, ao convívio dele, oferecendo-lhe os bens eternos. Sobraçando pesados compêndios, o aprendiz fujão, desta vez, gargalhou simiesco, declarando: tenho a terra, não preciso do céu. Estou bastante preocupado com questões imediatas para internar-me em problemas longínquos. A sugestão é prematura. Refugiou-se a instrutora nas vizinhanças, aguardando outro ensejo. Quando o aluno refratário à lição se consorciou para converter-se em pai provisório de outros aprendizes,
na escola terrestre, tornou a buscá-lo, abrindo-lhe o acesso à espiritualidade superior. O protegido recusou recebê-la. Vivo sobremaneira ocupado, não posso cogitar de enigmas transcendentes, assegurou. A incansável benfeitora passou então a visitá-lo, periodicamente, na expectativa de modificação repentina. Assim é que o homem lhe apresentava os mais variados pretextos em troca da oferenda divina. Hoje não tenho a mulher enferma. Enquanto meus filhos estiverem desassossegados. Depois, antes de tudo, é indispensável garantir o futuro da prole. Minha cabeça estala. Assumi outros compromissos, não sou livre. Doente como estou, não arredarei pé de casa. Não posso faltar ao clube. A verdade jamais desanimou. Procurava-o de muitos modos cada semana. O hábil esgrimista do raciocínio, contudo, dispunha de golpes inesperados. Esquivou-se maciamente, enquanto lhe sobravam vigor e saúde. Quando se viu, porém, valetudinário e encanecido, fez-se vítima e desculpava-se, afiançando. Sinto-me fatigado como nunca. É imprescindível espichar os anos. Estou velho em demasia para renovar-me. Surgiu, no entanto, um dia em que identificou singulares diferenças em si mesmo. Aterrado, verificou que a carne senescente estava flácida e descontrolada. O sangue engrossava-se-lhe nas veias. A epiderme semelhava-se ao pergaminho. Os ossos rangiam, quebradiços. A morte, impassível, acercou-se dele, tentando cerrar-lhe os olhos, mas o infeliz clamou por ajuda. Socorreu-o a ciência, com picadas e beberagens. A fé orou sentidamente, junto ao leito acolhedor. O mísero, porém, temendo a escuridão do sepulcro, bradava para dentro do próprio coração. A verdade, quero a verdade. A benfeitora, reconhecendo-o novamente cego, viu-se inibida de atender. Inclinando-se-lhe aos ouvidos, esclareceu. Agora é tarde. O moribundo suplicou a intervenção do tempo, mas o tempo escusou-se, informando inflexível. Agora será necessário esperar. E a morte, querida e detestada, respeitada e incompreendida, aproximou-se serenamente, baixou o pano e concluiu. Agora é comigo, tratarei de seu caso.